Quando a gente fala agronegócio, as pessoas já ficam na cabeça aquela colheitadeira de algodão, aquele monte uma da outra passando, mas assim, não é. O agronegócio é uma coisa muito heterogênea e que dentro dele tem de tudo. Antes da década de 70, o desenvolvimento da agropecuária no Brasil, ele se deu muito na faixa litorânea. Então, a gente tinha uma ocupação muito baseada em produtos tropicais. Nós éramos produtores de produtos tropicais. Depois, a gente passou por outros ciclos, já um pouco mais recentes. O ciclo da borracha, o ciclo do cacau, o ciclo do café, que é um ciclo que também foi muito importante. Aí, lá para meados de 1960, alguns agricultores já começaram a ocupar mais o interior dos estados, né? Então, a gente ocupa a região sul mais para oeste, né? Então, quando é introduzida a soja, até por um incentivo também governamental, na época dos militares. O Brasil cria a Embrapa, que é uma das principais empresas de pesquisa agropecuária do mundo, uma empresa pública. Nesse mesmo período, final dos anos 60, anos 70, até meados dos anos 80, o Estado brasileiro cria uma rede pública de empresas de assistência técnica e extensão rural, com ramificações em todos os estados, que leva essa tecnologia até os produtores. Mas o Estado brasileiro não fez só pesquisa e não só fez a difusão da pesquisa, ele também financiou a adoção dessas modernas tecnologias. Então, a soja é o principal exemplo, né? É uma cultura originalmente de clima temperado, que foi totalmente adaptada à condição do cerrado. Até então, até 1970, 75, o Brasil ele era importador de alimentos. Então, houve esse esforço também de fazer com que a gente assumisse essa soberania alimentar, né? E aí, em 1990, a gente tem esse choque, né, de desregulamentação, então tem uma abertura muito grande e aí expõe também o agro ao mercado internacional, né? Durante até, podemos dizer, meados da década de 2000, toda a agricultura brasileira não prestava atenção a que seria depois chamado de agricultura de baixo carbono. Larga maioria dos produtores e daquilo que é feito é o modelo convencional, certo? É monocultura, e monocultura é o contrário de valorização da biodiversidade, é um elevadíssimo uso de agrotóxicos, e muitos agrotóxicos estão relacionados com os chamados limites do planeta. E aí nós temos uma peça no âmbito do Plano Safra, do conjunto de aportes que o Estado brasileiro faz para esse setor, que é o Plano ABC, voltado para uma agricultura de baixo carbono. Então, é muito assimétrico. Eu diria, a gente tem um arquipélago de iniciativas orientadas pela ideia de sustentabilidade num oceano de produção e de comportamentos convencionais. A agricultura brasileira é muito complexa realmente. Você tem, de um lado, o agronegócio, de outro lado, você tem a agricultura familiar. E dentro da agricultura familiar tem setores. O que precisa acontecer no Brasil é uma desideologização dos setores mais atrasados do agro, para entender que é uma questão de viabilidade econômica do próprio agro ter um tratamento mais consistente para a agenda ambiental. O setor tecnologicamente avançado e que incorpora a descarbonização, ele não está na bancada ruralista. E uma das razões para isso, sabe qual é? Que eles são empresários bem-sucedidos, cosmopolitas de fronteira. E não eles... Ir para a política seria eventualmente uma deterioração de sua qualidade de vida e demais, porque na empresa eles podem inovar todo, na política tem que entrar em todo outro tipo de processo. Mas isso pode mudar, né? É importante que tenha representação na bancada ruralista. Houve altos e baixos na relação entre ambientalistas e o setor do agro no Congresso, né? Houve momentos de mais proximidade, momentos de mais conflito. Mais recentemente, acho que a gente está vendo um ápice do conflito. A gente vem tendo um ganho em termos de importância da agenda da sustentabilidade no debate público, mas muito aquém, tanto em termos de intensidade, de volume, como em termos de velocidade, daquilo que é necessário diante do ritmo das mudanças climáticas.
Cerrado é muito mais difícil porque grande parte do desmatamento é legal, porque a área de reserva florestal de cada propriedade é apenas 20% no Cerrado, na Amazônia é 80%. É fácil no Cerrado controlar o desmatamento ilegal, mas o legal teria que mudar o Código Florestal e obviamente que a bancada ruralista não vai permitir isso. Com a nossa cara no quadro de emissões, né? É um quadro bastante peculiar, porque 49% das nossas emissões são derivadas de mudança de uso da terra e florestas, isso é desmatamento. A segunda fonte de geração de emissões de gases de efeito estufa é o agro, com a pecuária pesando muito. É totalmente possível conciliar o agro e a redução do desmatamento nos biomas brasileiros. E quem diz isso não sou eu. Quem diz isso são as lideranças do agro, quando elas chamam a atenção para o fato de que uma boa parte do aumento da produção no agro brasileiro nos anos mais recentes agora, vem do aumento da produtividade e não da expansão da área. Então, a nossa produtividade média pecuária é muito baixa. O Brasil tem potencial em aumentar até 400, 500% a produtividade pecuária. Eu acho que passa um pouco pelo cumprimento do nosso Código Florestal, né? Que é uma legislação que eu acho que ela induz a modernização da agricultura, porque no momento em que ela determina ali uma reserva legal, né, uma área que tem que ser preservada, ela acaba sendo uma indutora da produtividade. Então eu quero crer que em pouco tempo é possível esse agro virar mais sustentável, porque assim, é uma questão de, a tecnologia já está disponível, é você mudar o dinheiro para ele ir na direção que tem que ir. Pensa numa fazenda produtora. Recupera as nascentes de água, mantém as áreas que o Código Florestal pede por razões ecológicas e de saúde animal, manter verdes ou manter protegidas. Usa menos químico, faz uma produção agrícola sustentável, que em pouco tempo se reverte muito desse jogo. Uma outra forma é a manutenção da floresta em pé, né? Mas é uma questão, o que vai fazer um produtor manter a floresta em pé? Ele precisa ser um negócio para ele, mais atrativo, né? Além do que a lei manda, né? Mas aquilo precisa ser um negócio mais atrativo do que ele desmatar até o limite que ele pode, né? Dentro da propriedade. Mas, embora a gente tenha uma legislação já de pagamentos por serviços ambientais sancionada no Brasil, a gente ainda carece de instrumentos financeiros que, de fato, deem tração nesse negócio de manter a floresta em pé, entendeu? A indústria precisa de financiamento, a agricultura precisa de financiamento. Então, se o setor financeiro adotar critérios de sustentabilidade mais rígidos, isso vai forçar um ajuste de comportamento de vários outros agentes. O próprio agro, num certo sentido, precisa se reinventar. Tem atores e tem setores do agro que estão fazendo isso. Eles precisam ter mais força. A integração lavoura-pecuária-floresta está crescendo muito quando a gente fala integração lavoura-pecuária. O componente florestal, ainda há muitas dúvidas. Por exemplo, qual o espaçamento que tem que ter as árvores para que você consiga entrar com a máquina fazendo a colheita. A gente tem caminhos, né? Tem caminhos. Talvez não precise nem de lei para isso. Tem que estruturar e poderia até ser um pacto com os ruralistas, uma espécie de cronograma do ABC, mais ambicioso, que falasse assim, olha, daqui 2 anos, 40% dos recursos públicos para o agro tem que ser ABC, depois é 60%. Tem uns números de 2022 que andaram circulando nos jornais, que se pegasse todos os recursos do Plano Safra e o que era o programa ABC, não dava nem 2%. O Brasil, como país agroexportador, é exemplar, né, em qualidade, em volume, em logística. Não é à toa que somos dos maiores agroexportadores, somos provedores de alimentos para o planeta. E não falta muito, eu acho, que para o Brasil ser agroexportador sustentável. Porque muitos desses grupos já entenderam ou já vieram com isso do DNA. Então a gente tem excelentes exemplos desse setor. Boas notícias. A gente tem um pequeno grupo, eu diria, que não acompanhou essas tendências, que não se importou, que é o agrodepredador, que é o agro que está vivendo aquela mentalidade colonialista, usurpadora, depredadora,
que ainda tem voz, que ainda tem peso político, que ainda elege muita gente para o Congresso, que ainda elege executivos, que está com aquela mentalidade curto prazista,